Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio da Osh Eventos. Estamos à frente desse evento tão bacana que vai acontecer no próximo domingo, dia 31 de agosto, aqui em Maceió. E venho trazer para os senhores as informações técnicas desse evento para que a gente faça uma festa muito bacana aqui em Maceió no próximo domingo. Então é a Copa Tri e também Copa Nordeste. Teríamos dois eventos no mesmo mês aqui em Maceió e aí entrou-se aí no consenso onde, ao invés de ter dois eventos, ter um só e fazer uma festa mais bonita, uma festa mais bacana. Seria no 10 de agosto, Dia dos Pais, e a data comprometeu muito aí o andamento da prova. É uma data comemorativa onde muitas pessoas iriam se ausentar por conta da data. E aí no dia 31 já teria outra prova da Copa Nordeste, então nada melhor do que juntar as duas coisas e fazer uma festa só. É a festa do esporte, a festa do triatlo que vai acontecer aqui em Alagoas. Então a Copa Tri, a marca Tri de camisetas, né, do nosso amigo João Marinho, Coronel, e a Copa Nordeste, que é esse circuito que está abalando aí o triatlo em todo o Nordeste. Não sei muitos detalhes, não sei passar detalhes a respeito do regulamento da Copa Nordeste, dos eventos que acontecem, então vamos se atentar apenas à prova de agora, né, da Copa Nordeste com a Copa Tri. O regulamento da Copa Nordeste, os senhores encontram também nos nossos informativos, como também o regulamento do evento em si. A Copa Tri faz parte do calendário do Alagoano, da ETRI, onde os senhores vão ranquear juntamente com as provas do Osh, que já aconteceu em fevereiro, aconteceu em abril e vai acontecer em dezembro, e a Copa Tri. Esses eventos pontuam para o Campeonato Alagoano da ETRI e também os eventos de aquatlon, que a gente já fez 3 provas, se não me engano, de aquatlon. Tem a 4ª prova agora em setembro, depois tem outra prova em novembro, são 5 provas de aquatlon, fomentando aqui o triatlon de Alagoas. Então temos aí um calendário bem recheado nesse ano 2025 de eventos para Alagoas e para todos que sabem que vir a Alagoas é muito bacana, vir para Maceió participar de prova de triatlo é sempre muito bacana. Então estamos recebendo os atletas de várias regiões nessa prova no próximo domingo. Vou colocar aqui para os senhores as marcas da Copa Tri, Copa Nordeste, patrocínio do delegado Leonan, né, deputado estadual, Prefeitura de Maceió, nosso amigo secretário de Esportes Chicão, né, SEMESP, Secretaria Municipal de Esporte, a Osh Eventos, que é a realizadora do evento, a AETRI, Associação dos Triatletas de Alagoas, presidente nosso amigo Diego Palagani, a Triathlon Alagoas, Federação Alagoana de Triathlon, né, e a CBTRI, né, Brasil Triathlon. Essas são as marcas que carregam aqui no evento. Locais da prova. É interessante isso aqui, nós já fizemos isso aqui na prova de abril, do Long Distance do Osh Triatlo, e esse formato ficou muito interessante, porque a orla de Maceió hoje ela está ocupada por uma faixa verde, onde as pessoas treinam diariamente. Aí é gato, cachorro, papagaio, periquito, e é uma multidão de atletas correndo na orla. Isso é bacana porque a gente, né, uma empresa de eventos vive disso, né, vive de promover o esporte. Pessoas treinando significa clientes. Então, só que isso no dia de um evento complica, porque a gente tem uma orla muito movimentada e agora vai inaugurar uma roda gigante e nós temos espaços ali da orla que a gente usava para a realização dos eventos e hoje está tudo comprometido com outras estruturas e a gente acabou ficando meio que sem lugar para realizar os eventos, e aí fizemos essa mudança. Infelizmente, para a gente que organiza, para a gente que produz o evento, não é tão fácil, porque nós tínhamos a Praça de Maceió como um local fácil para fazer evento, entre aspas, né? Porque a gente tinha apenas uma transição. Então isso significa montar um único espaço para colocar as bicicletas, tanto para T1 quanto para T2. Só que com essa mudança, para poder
a gente melhorar o nosso evento e a gente depende da cidade, a gente não pode ser um inimigo da cidade, a gente não pode chegar, realizar um evento, comprometer toda a circulação da cidade e depois ser mal visto. Então a gente tem que manter a cidade funcionando mesmo apesar do evento. Então por isso as provas acontecem cedo e por isso agora a gente colocou aí 2 transições na prova de Maceió também, para que a gente consiga fazer os nossos eventos e de uma forma bacana e não comprometer muito a circulação da cidade. Então a largada acontece no final da Pajuçara, ali é onde fica o restaurante Dragão, ali era o antigo CRB, ali nós temos um novo hotel, um hotel que tá inaugurando, que eu nem sei o nome ainda. Nós temos ali o Cheiro da Terra, que é um restaurante muito bacana, que agora tá naquele mesmo local ali. Então é o finalzinho da Pajuçara que nós vamos fazer a largada da natação. Os senhores vão fazer o percurso de natação ali, tem uma estrutura de transição, bicicletários montados ali, e um outro bicicletário montado na Capelinha do Jaraguá. Então tá aqui os 2 locais onde acontecem a prova. Retirada de kit, esse assunto eu vou ter que dizer para os senhores como que vai funcionar. A entrega vai ser no sábado, de 10 da manhã às 17 horas. Porém, o local da entrega de kits, esse vídeo justamente está sendo atrasado por isso. A gente gosta de mandar os informativos com uma semana de antecedência e eu vinha informando isso para os senhores via WhatsApp, mas eu tive que gravar o vídeo logo porque a gente tem outras demandas e não pode ficar parado nisso aqui. Então nós vamos postar no Instagram o local da entrega de kits, que vai ser no sábado. O local exato a gente vai postar no Instagram. Então fiquem atentos ao Instagram do Oxo Triatlo, da Tri. Os senhores vão ficar sabendo o local, mas acontece no sábado, das 10 às 17 horas, em Maceió, em alguma loja, em algum local que está a confirmar, tá bom? Para a retirada do kit, a gente agora também está inovando, facilitando demais a entrega do kit. Aquele termo de aceite que você assinava, um papel, se você tivesse que mandar alguém retirar, você tinha que imprimir, assinar, mandar para alguém poder retirar o seu kit. Agora isso está tudo muito mais fácil. Dentro desses informativos que a gente está mandando para vocês, você tem um link que você tem que clicar e assinar o termo de aceite online. E aí você tem também o termo de aceite para menor de idade. Nós vamos ter vários jovens participando da prova, né, de menores de idade. Então é o seu pai, sua mãe, um deles que vai assinar esse termo de aceite de menor de idade. E os demais atletas assinam o termo de aceite. Na entrega de kit, a gente já vai saber quem assinou ou quem ainda falta assinar. Só vai retirar o kit quem assinou o termo de aceite. Já pode assinar hoje. Tá assistindo esse vídeo, já assina o termo de aceite. Porque aí no sábado já tá tudo facilitado. Chegou lá, poxa, eu esqueci de assinar o termo. Aí você vai clicar no link e assinar para poder retirar o kit. Então a gente reduz o custo com papel, né? Mais volume de papel, mais desperdício. Então a tecnologia aí para a gente poder pensar um pouco mais no meio ambiente. Então agora mantendo a validade jurídica e a facilidade da assinatura digital, é só clicar e preencher e assinar rapidinho, você faz isso. E para retirar o seu kit, desde que você tenha assinado o termo, um amigo, um parente, o seu treinador, outra pessoa pode retirar o kit por você, tá bom? E a gente lá mantém assinado. Porém, só peço que mostre o documento. Vou retirar o kit do meu amigo, porque ele está trabalhando. Mostra o documento dele no celular para a gente conferir direitinho e poder entregar o kit para outra pessoa para dar tudo certo aí no sábado na entrega de kit. Com certeza, muitos de vocês vão ficar felizes aí com essa mudança. O kit do atleta, ele contém um adesivo para colocar na parte frontal do capacete, um outro adesivo para colocar no canote da bicicleta, é um adesivo grande, dobrado, né? E você vai colocar
duas faces do adesivo unidas para ficar para trás do seu canote da bicicleta, para que ele possa ser visto na bicicleta de lado. Nós temos o número de peito, de uso obrigatório na corrida, a touca de natação, um par de tatuagens para ser fixado nos braços ou antebraço, o chip de cronometragem descartável, porém, se você vai fazer revezamento, o seu chip não é descartável, ele é um chip retornável e ao cruzar a linha de chegada você deve devolver esse chip na tenda de cronometragem. Uma pulseira de participante e a camisa de atleta, a camisa bem bacana da Tri. Sobre o kit, é obrigatório o uso do capacete em boas condições de uso e sempre afivelado em todas as vezes que estiver em contato com a bicicleta, sujeito a desclassificação. Então, quando você está em contato com a bicicleta, você vai fazer a transição. Primeiro você coloca o capacete, afivela o capacete, depois você tira a bicicleta do rack. E a mesma coisa na T2. Você desmonta da bicicleta, empurra a bicicleta, coloca ela no rack, aí sim você pode desafixar o capacete, ok? É obrigatória a fixação do adesivo na parte frontal do capacete e no canote da bicicleta. A tatuagem deve ser fixada nos braços ou antebraços conforme as orientações escritas no verso da tatuagem. Lá explica como é que se afixa essa tatuagem. Não existe tatuagem reserva. Leia atentamente, né? Se você não está acostumado com essa tatuagem, leia atentamente para você não errar. Não existe tatuagem reserva. No máximo a gente pode ter lá na hora do bike check-in um canetão e riscar o seu braço com o seu número. O número de peito é obrigatório somente na corrida. Se você correr sem o seu número, é desclassificado. Então nós temos, pode-se dizer, a tatuagem para que você tenha um número de identificação na natação, porque aí ela está na sua pele. Aí nós temos o adesivo do capacete da bike para você ser identificado pelo seu número no ciclismo e o número de peito para você ser identificado na corrida. Então você nunca pode correr sem identificação. E aí, no caso do número de peito, Luiz, eu vou participar da prova, mas eu vou pedalar de camiseta. Eu posso colocar os alfinetes e pedalar com o número, porque na segunda transição eu já vou estar com o número e vou embora correr. Não tem problema. Não tem problema. Você pode pedalar com o número. O que você não pode é não usar o número na corrida. Mas se você quiser afixar na camiseta e na primeira transição vestiu a camiseta e pedala com o número, não tem problema. A camiseta não é um item obrigatório, tá bom? A camiseta, geralmente, o triatleta, ele utiliza ela no dia a dia para sair com a esposa, com o marido, para ir ao shopping, né? Para poder ir para academia, para treinar, né? E aquele nome assim atrás, triatleta, é o que mostra para você, para todo mundo, para todas as pessoas ao seu redor que você é uma pessoa diferenciada. Você não é um triatleta, você não é um atleta, você é um triatleta. A pulseira de participante é obrigatória, né? Ela vai no kitzinho, você mesmo coloca no braço ali na véspera da prova, ou no dia da prova de manhã. A touca de natação é um item obrigatório. Essa prova em especial não vai ter diferenciação de cores da touca. A touca é um item de uma cor só, ela vai ser cinza com a estampa amarelinha e não vai ter diferenciação de cores na touca de natação, tá bom? Então, aquela organização que a gente faz por cores não vai existir na natação. Porém, a gente vai ter essa organização nos demais itens. Então, o sprint, o adesivo, o número de peito, ele é laranja. O olímpico, o número de peito, os adesivos são azuis. E do mini sprint são brancos, ok? Mas a touca vai ser um modelo só. O chip de cronometragem deve ser afixado no tornozelo. Muito cuidado ao aplicar, não faça isso molhado para não prejudicar a colagem. Não existe chip reserva, cuidado ao retirar a roupa de borracha para não descolar o chip. Atletas do revezamento usam um chip retornável com velcro, porque este deve ser compartilhado nas transições com seu companheiro de equipe.
o mesmo deve ser devolvido no final da prova na tenda de cronometragem. Não perca o chip, que é retornável, porque senão você vai pagar uma taxinha de R$200 para reposição deste chip. Os demais chips dos outros atletas, ele é descartável. Então você não pode deixar para colocar esse chip em cima da hora, você está molhado, alguma coisa desse tipo, senão você pode estragar o chip e não tem chip reserva. Esse chip ele fixa muito bem, não descola, mas é melhor você colocar isso no hotel, em casa, antes de sair para a prova, no tornozelo direitinho, e depois você se preparar para a prova. E esse chip tem que ter muito cuidado na hora de tirar a roupa, né? De borracha, para não puxar o chip, não estragar o chip. Nós temos uma caixa de transição, que é o local onde os senhores colocam os objetos. Então nós vamos ter, no caso, duas caixas, uma na T1 e uma na T2. Todos os pertences devem ser colocados nessa caixa. As exceções que são aceitas: a sapatilha, caso ela esteja fixada aos pedais da bicicleta. Aí não tem problema, ela não precisa ir na caixa. Se você vamos falar aqui de outros eventos, vamos dizer uma outra etapa da Copa Nordeste em outro estado. Existe uma regra que na caixa vai algumas coisas e outras ficam fora. O tênis fica fora, a sapatilha fica fora, não sei o que fica dentro. Aqui, nesta prova, a obrigação é dos itens dentro da caixa. Então, para cada evento que você participar, você tem que ler o regulamento, você tem que entender o percurso, entender como funciona o evento. No nosso caso, todos os pertences são dentro da caixa. Não existe exceção, a não ser a sapatilha se estiver presa aos pedais, o capacete pode ficar pendurado na frente da bike e o óculos de sol também pode ficar dentro do capacete. São as exceções. É proibido deixar na caixa celular, chave de carro, carteira, qualquer item que não faça parte da prova. Para isso nós temos um guarda-volumes na tenda, lá na T2, na Capelinha do Jaraguá. Essas imagens são de um treino, então não é uma competição, né? Isso aqui não é punido nesse treino. Por exemplo, sapatilha fora da caixa, sapatilha fora da caixa. A boia fora da caixa, aqui não dá para saber quem é o dono dela, se é o atleta dessa ou dessa cestinha. Então, aqui tá dentro da caixa, tá vendo como é possível? Capacete pendurado na frente da bike, roupa no chão, fora da caixa. Capacete pendurado, dá mais segurança para não cair da bicicleta. O capacete dessa forma aqui, o atleta do lado pode chegar para colocar a bicicleta e o capacete cair. Ele não para. O capacete pode ficar na caixinha também, como tá aqui, capacete pendurado. A roupa foi deixada assim de forma aleatória para fora da caixa. Isso aqui é punição. Isso aqui nem se fala. Roupa pendurada no bicicletário é punição. E como é que funciona, Horácio? Como é que eu vou fazer com duas transições? Eu nunca fiz uma prova com duas transições. Ou então eu estou fazendo triatlo pela primeira vez. No Jaraguá, nós temos um estacionamento gigante. O estacionamento do Jaraguá, na frente do local da prova. Então você vai de carro até lá, deixa o seu carro, deixa os seus pertences de corrida na caixinha da T2 e vai pedalando com os pertences da T1 até a Pajuçara, que é ali pertinho, faz o bike check-in, deixa seus pertences na caixa da bike, vai fazer a natação. Ao fazer a primeira transição, você vai sair com a bicicleta e os seus pertences de pedalar
E o seu óculos de natação, boia, roupa de borracha, tem que ficar na caixa ao fazer a primeira transição, dentro da caixa. Essa caixa vai estar revestida com uma sacola plástica, identificada com o seu número. Então, ao fazer a transição, nossa equipe vai pegar essa sacola, vai lacrar. Essas sacolas vão ser levadas para a Capelinha do Jaraguá, para que no bike checkout a gente entregue para vocês a sacola da T1. Então, você deixa os seus pertences lá da T2, que vai correr, e na T1, o que ficar lá, a gente vai transportar para T2 para poder te devolver, tá bom? Então você não precisa se preocupar, poxa, eu vou sair para pedalar levando óculos, levando roupa de borracha. Não, vai ficar na caixinha e será transportado para T2, para que quando você termine a prova, você já consiga pegar todos os seus pertences e ir para sua casa. Luiz, eu estou hospedado no hotel próximo, eu posso ir pedalando? Pode, não tem problema. É porque eu não queria ir de carro, tem que pendurar a bicicleta no carro, botar dentro do carro, tirar a roda, não sei o que. Vai pedalando até o Jaraguá, leva lá seus pertences, coloca o material da T2 na caixinha e volta pedalando para Pajuçara para fazer o bike check-in, tá bom? Não, eu falei de carro, mas não necessariamente você precisa ir de carro. Se você está ali perto, você mora perto, não precisa. Além do kit do atleta, o atleta também tem uma medalha para os atletas que terminarem a prova. Abandono de prova não tem direito à medalha, né? Desclassificação não tem direito à medalha, mas terminou a prova, tem a sua medalha de participação. E o troféu, ele é do 1º ao 5º geral, tanto do olímpico, do sprint e do mini. São 5 pessoas geral que sobe ao pódio. Quem subir no pódio no geral não participa das categorias de idade. E as categorias de idade serão do 1º ao 3º. Então, do 1º ao 3º nas categorias de idade. Se você, na sua faixa de idade, 3 pessoas subiram para o geral, você já é o 1º da categoria. Então, fica ligado nisso, porque você pode receber ali o seu troféu e às vezes você não está nem ligado que você chegou lá. Que mais? As premiações são iguais, tá? Igualzinho no Olímpico, do Sprint e no Mini Sprint. E essa premiação refere-se ao evento. A Copa Tri, Copa Nordeste, Alagoas. O ranking do alagoano, o ranking da Copa Nordeste vai ser separado. Então nós vamos entregar para o pessoal da Copa Nordeste os resultados desta etapa, excluindo os atletas que não são federados. Somente os atletas federados estão participando da Copa Nordeste para pontuar. Então nós vamos depois filtrar esses dados, retirar as pessoas que não estão participando da Copa Nordeste por não serem federados, entregar esses resultados para ser computado para a Copa Nordeste. Então, de repente, os campeões da prova não estão participando da Copa Nordeste porque não são federados, e você está ali 3º, 4º, 5º e pode ter sido campeão da etapa para a Copa Nordeste. Esse resultado a gente vai entregar dias depois da prova, tá bom? Resultado sobre isso não me cobrem de imediato, isso vai levar um pouquinho de tempo. A programação que eu acabei de falar, de 5 às 6 deixar os objetos, né, agora o horário, de 5 às 6 deixar os objetos na T2 na Capelinha do Jaraguá. E também lá vai ter guarda-volumes na Capelinha do Jaraguá. De 5h30 até as 6h15 é o bike check-in na Pajuçara. Se você é atrasado, dorme muito e chega lá por último para deixar os seus objetos da T2, você tem até as 6 horas. E depois você só tem até 6h15 para fazer o bike check-in. Então o triatleta é acostumado a acordar cedo. Nós não temos tempo para poder esperar. A prova vai acontecer mesmo com você atrasado, podendo você até não participar da prova pelo seu atraso. Então nós temos aí de 5 às 6 para deixar os objetos na T2, de 5h30 a 6h15 o bike check-in na Pajuçara. E caso você abandone a prova, isso aconteceu na última prova, a pessoa desistiu da natação, abandonou a prova
e foi para a Capelinha do Jaraguá, ficou lá assistindo a prova, acompanhando os amigos. Cara, e a bicicleta ficou lá. Então a gente desesperado, cara, cadê esse atleta? Cadê esse atleta? A bicicleta tá sobrando e o atleta sumiu. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você abandonar a prova, você tem que pegar a sua bicicleta. Você tem que obrigatoriamente informar a organização. A gente não pode ficar com um time procurando você debaixo da água, cara. Você tem que avisar a organização e você tem que pegar os seus pertences. Né? A gente sabia que o atleta estava tudo bem com ele, mas ele deixou a bicicleta lá e a gente desmontou toda a estrutura e a bicicleta ficou lá na calçada, porque abandonou a bicicleta lá na T2, na T1. Então, se você abandonar, você tem que pegar os seus pertences da primeira transição. 6h20, toca-se o hino nacional. 6h25, largada do Olímpico e Sprint juntos, né, a pedido aí da organização da TRI, do Coronel. Nós vamos ter uma largada única entre Olímpico e Sprint, e aí 20 minutinhos depois a largada do mini sprint. É necessário para não ter choque, e o mini sprint tem que fazer a largada por último, porque senão ele termina muito primeiro do que todo mundo. E ao decorrer da prova, às 8h30, nós já iniciamos a premiação do mini sprint para poder dar uma acelerada, porque são muita premiação. E 9h30 a premiação do sprint e do olímpico. O bike checkout só é liberado após a transição do último atleta na prova. Nós anunciamos no sistema de som quando já estiver liberado. Por que isso? Porque o atleta que ainda está pedalando, ele precisa acessar a transição sem ser atrapalhado. Não podemos ter pessoas fazendo bike checkout enquanto outras pessoas ainda precisam fazer a transição, atrapalhar a pessoa. Na prova passada de abril era um long distance, então demorou muito, porque eles pedalaram 60 e não 40, eles nadaram, eles correram 15 e não 10, então foi uma prova que demorou mais, consequentemente o bike checkout também demorou mais. Mas nessa prova é sprint, mini sprint, sprint olímpico. Hidratação. Natação, na entrada da área de transição haverá água mineral, um copinho, lá na natação, na T1. No ciclismo não há posto de hidratação, o atleta é responsável em levar a água numa caramanhola, na sua bicicleta, para hidratação durante o pedal. Na corrida, ao sair da transição, nós temos já um posto de hidratação e outro mais à frente, 2 postos de hidratação durante a corrida. E no final da prova, na área de dispersão, nós vamos ter água para vocês também, e frutas, e esses alimentos e bebidas da dispersão exclusivos para os atletas inscritos na prova. Familiares e amigos devem adquirir água e líquidos da sua preferência nas imediações, mas os produtos são exclusivos para os atletas inscritos na prova. Todo o lixo produzido pelo evento, ele é coletado, selecionado e levado para a reciclagem. Nós hoje estamos utilizando uma água mineral diferente, que é um sachê, então produz um volume de lixo muito menor do que quando eram os copinhos. Evita de você também na corrida estar ali tropeçando em lixo, né? Porque ele é muito prático, até mesmo para você transportar esse saquinho com você e depositar no local adequado. Não custa nada você, atleta, tá correndo, segurar aquele saquinho por algum tempo e depositar no percurso na lixeira. Nós vamos ter as lixeiras próximo aos postos de hidratação, a uma certa distância, que dê tempo de você consumir água e descartar no local correto. Então peço encarecidamente de não descartar produtos nos locais errados, e todo esse lixo depois a gente vai fazer uma separação e a destinação correta desse material. Nós temos também o penalty box. Nós vamos ter uma tenda ali a 200 metros depois do início da corrida, e essa tenda tem uma placa bonitinha como essa que vocês estão vendo aqui, com espaços para números. E nesses espaços nós vamos colocar o seu número de atleta, caso você tenha cometido alguma infração que seja passível de penalty box.
Então, o atleta tem a obrigação de olhar para essa placa todas as vezes que passar pelo penalty box. Os árbitros não vão te chamar para você parar. Você tem a obrigação de identificar o seu número escrito na placa e imediatamente parar, onde o árbitro vai explicar qual foi o seu erro e você vai cumprir a punição, que geralmente são 2 minutos de descanso no penalty box. Então, você cometer alguma infração, você vai encostar um pouquinho no penalty box para refrescar o juízo, descansando ali 2 minutos no penalty box. Então, observem o regulamento, observem tudo que a gente passa aqui para que você não cometa um erro e não seja, né, a sua prova seja atrapalhada aí, né, por conta de um erro seu e receber uma punição. Roupa de borracha liberada, bermuda de borracha liberada e flutuador de águas abertas liberado. Quem for utilizar flutuador, deixe o cordão dele encurtado. Você vai fazer um laço, um nó, para que ele fique curtinho, juntinho ao seu corpo. Para que você, caso precise usar, você puxa a boia, ele desata esse laço e você tem um cordão maior. Você não pode nadar na prova onde tem uma galera nadando, arrastando uma boia, porque você vai atrapalhar os outros atletas. Então, o uso da boia tem que ser dessa forma. Ele juntinho ao seu corpo e você faz uso caso necessário. Nós vamos ter o apoio aquático dos bombeiros militares, nós vamos ter lá os caiaques, uma equipe bacana para fazer a segurança aquática. Você pode segurar num caiaque para poder respirar um pouquinho, descansar, né? Caso você fique um pouco nervoso, você pode se orientar segurando no caiaque e depois continuar a nadar. Você não pode ser conduzido pelo caiaque. Conduzido é desclassificado. Mas segurar um pouquinho ali, o militar ali no caiaque fala, cara, eu tô nervoso aqui, vou segurar um pouquinho aqui, respirar e continuar, sem problema. Percurso, natação, sprint, uma volta, 750 metros. O olímpico, 2 voltas para fazer 1.500 metros. E o mini sprint, uma volta menor de 400 metros. Não vou enfatizar como que é a natação aqui, se é no sentido horário, anti-horário, a boia que você dá a volta, porque tudo isso vai ser brifado antes da largada. Transição número 1, nesse local aqui, quando você sai da água, você vai fazer um caminho pela areia, acessar a transição pelos locais, né, que vai estar no portal, entrada, saída, fazer o percurso dentro da transição, só montar na bicicleta após cruzar o tapete de monte, não pode montar na bicicleta antes, porque você pode ir para o penalty box, desmontar da bicicleta depois da segunda transição, antes do tapete, para não visitar o penalty box, tá bom? Aí tem a ilustração de como acontece a primeira transição, e aí segue sentido Jaraguá. Esse formato, ele também tem uma razão de existir para que a gente não fique obstruindo a passagem do porto. Então, todos os atletas fizeram a transição, passaram na frente do porto, muito rapidamente o porto já está com a passagem de entrada e saída liberada. Então, foi mais um motivo das mudanças frequentes que a gente vem fazendo nas provas aqui em Maceió para afetar menos o porto, porque ali é uma área federal, uma área de transporte de produtos de importação e exportação, e a gente impede a passagem de veículos no porto, acarretando aí um problema sério. Então, por isso, a gente também, mais um motivo para a gente ficar mudando o formato da prova. O ciclismo, ele acontece com saída na Pajuçara, e os senhores vão seguir ali pelo Jaraguá, passando pela Praia da Avenida, até chegar à rotatória da Braskem. Faz o retorno e volta. Os atletas do mini sprint vão direto para a segunda transição para iniciar a corrida. Os atletas do sprint vão abrir uma segunda volta e o retorno fica no Mercado das Artes, que fica ali um pouquinho depois da Capelinha do Jaraguá. Aí abre uma segunda volta até a rotatória da Braskem e volta para a Capelinha para fazer a segunda transição. Então, significa que não voltamos mais para Pajuçara.
Nós vamos sair da Pajuçara e não voltamos mais. As voltas acontecem entre o Mercado das Artes e a rotatória da Braskem, para não passar na frente do Porto. Então, o Olímpico 4 voltas, o Sprint 2 e o Mini só vai e volta e faz a transição. Sprint 2, Olímpico 4 voltas. Regras essenciais do ciclismo. O vácuo será permitido para atletas do mesmo sexo, sujeito à desclassificação. Meninas, vê aquele pelotão de homens chegando ali, se aproximando, passando, e você, opa, é aqui que eu vou. Você pode ser desclassificada. A mesma coisa, rapazes. Você vê aquelas meninas vindo num pelotão forte, aí você falou, opa, é aqui que eu vou, pegar o vácuo aqui nelas. Você também será desclassificado. É obrigatória a circulação sempre do lado direito da pista, mantendo espaço para ultrapassagens e manter a atenção ao alerta de outros atletas que estejam ultrapassando. Impedir a ultrapassagem é sujeito a desclassificação. Aqui não é Fórmula 1 que você fica ali na frente igual o Senna fazia para o Prost não passar. Você tem que manter a direita sempre e o atleta ultrapassa pela esquerda. Quando você escuta esquerda, 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 é um atleta ou um pelotão que vai passar do seu lado esquerdo. Isso significa que você precisa manter-se mais ainda à direita para não impedir a ultrapassagem. Proibido manter-se no vácuo clipado em bike TT. Quando fala clipado, pode a pessoa falar, pô, o clipe do pedal? Não, é o clipe de braço, o descanso de braço. As bike TTs foram desenvolvidas para o triatlo de longa distância, triatlos que não permite o vácuo, onde você não anda colado em outra bicicleta. É uma posição de descanso aerodinâmica para você fazer provas de longa duração, 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas de pedal no Ironman, ou 2, 3 horas de pedal no meio Ironman, onde você não está colado em outra bicicleta. As provas de sprint olímpico, provas rápidas, provas curtas, não existe bike TT, é a bike speed, onde você tem 2 locais de pegada e nos ambos locais você tem freio. Então, por isso que a bike de triatlon de curta distância é a speed, de longa distância é a TT. Mas sabemos bem que não dá financeiramente para você ter sempre as duas opções. Há pessoas que tenham as duas, há pessoas que tenham só uma. Então, a bike TT é liberada na prova de curta distância, porém, se você está num pelotão, se você estiver puxando o pelotão, você está na frente, você pode ficar no clipe. Quem vem atrás, a sequência, não pode usar o clipe, ok? Sujeito à desclassificação. Isso a gente faz no treino. Treino é treino, jogo é jogo. No treino, você sai lá com o pessoal da sua assessoria, aquela galera, 8, 10 bikes, todo mundo clipado e todo mundo no vácuo. Isso aí é treino, tá bom? Treino é treino, jogo é jogo. Então, no jogo, não é permitido. E sujeito a penalty box de 2 minutos, reincidência até desclassificação. Respeitar o limite demarcado com os tapetes para monte e desmonte. Deve-se montar após o tapete, como eu falei agora há pouco, e desmontar antes do tapete. Penalty box de 2 minutinhos para quem desobedecer a regra. Essa imagem aqui mostra a segunda transição. Então, a faixa laranja é a bike, a linha vermelha a transição e a linha verde a corrida. Então, você vê que você passa nessa linha laranja, passa do local da prova. E eu coloquei o retorno da bike nesse desenho aqui, mas ele vai um pouquinho mais para frente. Mas era onde dava para botar aqui nessa imagem. Então você vai fazer o retorno, abrir a segunda volta, no caso do Olímpico, abrir terceira e quarta volta de ciclismo. E ao fazer a transição, vai manter-se à direita para poder desmontar da bicicleta antes do tapete, empurrar a bicicleta pela linha vermelha, deixar a bicicleta e iniciar a sua corrida por essa linha verde. Aí inicia-se a corrida e aqui tem também o caminho para a linha de chegada, que vai ser igualzinho à prova de abril, onde nós vamos ter ali um túnel de chegada e a chegada no alto, na parte central dessa praça. A corrida ela acontece
no sentido anti-horário. Os senhores vão em direção ao Pontal e o retorno fica na loja Americanas, 1 km 250 metros à frente, 1 km 250 metros voltando, 2,5 km de volta. Significa que o mini sprint só vai dar uma volta de corrida. O sprint 2 voltas e o olímpico 4 voltas. Nós temos 2 postos de hidratação durante esse percurso, então vocês estão bem abastecidos de hidratação durante a corrida. O penalty box está aqui sinalizado, o início da corrida, as voltas, tudo direitinho marcado aqui nesse mapa. Nós temos também a marcação de xuxinhas. No retorno na Americanas, nós vamos ter a pistola lendo o chip de vocês para poder registrar as passagens. E no retorno da capelinha, no caso o cara do mini sprint, isso aí não significa nada para ele, porque ele vai direto para a chegada. O sprint vai abrir uma segunda volta, então ele vai receber uma xuxinha. Quando ele volta e ele já tem uma xuxinha no braço, significa que ele está indo para a linha de chegada. Acabou a prova para ele. E o atleta do Olímpico faz a primeira volta, abriu a segunda, recebe a primeira xuxinha, abriu a terceira, recebe a segunda xuxinha e abriu a quarta volta, recebe a terceira xuxinha. Então, 3 xuxinhas, né? Abertura da segunda, terceira e quarta volta, marca-se com uma xuxinha no braço, para poder sinalizar as voltas que o atleta já fez. O atleta com 3 xuxinhas no braço está indo para a linha de chegada da corrida do Olímpico. Regras essenciais da corrida. É proibido o dorso nu, no ciclismo e na corrida. Nadar de sunga, 0 problema. Ao fazer a transição, deve-se vestir uma roupa que cubra a parte de cima do corpo. Então os homens precisam usar uma camisa, uma blusa ou um macaquinho fechado. Ele pode estar aberto até uns 10 centímetros, isso é tolerável, mas abrir até o umbigo, andar com a blusa toda aberta, você será desclassificado. Lá no início do Oshi, em 2019, em João Pessoa, o atleta foi o campeão da prova. Ele foi o primeiro colocado geral da prova, com dorso nu, desclassificado. Proibido utilizar aparelhos sonoros e fone de ouvido, sujeito a desclassificação. Isso aqui é extremamente proibido em qualquer tempo da corrida. Nadar, pedalar, correr, não pode estar com fones de ouvido. Proibido correr com pace, familiares ou amigos. Só pode correr atletas inscritos que ainda não concluíram a prova. O que seria um pace? Aquele cara que vai correr, ele está fazendo uma leitura da prova, saber quem está na sua frente, quem está atrás, o ritmo que você precisa correr para você determinar, para você alcançar o seu objetivo. Então, esse cara é o pacer. Esse cara não dá para a gente identificar se aquela pessoa que decidiu correr com você ali é um pacer, se ele é só um amigo, se ele é seu filho, se ele está brincando, está passeando. É proibido. No espaço da prova só pode correr os atletas. Mas eu estava correndo na calçada. Desclassifica o atleta do mesmo jeito. Não pode correr com familiares ou amigos. E atleta que já terminou a prova, Horácio, mas eu estou inscrito, pô, sou atleta da prova, estou com o número e tudo. Eu terminei a prova e fui lá dar um apoio moral. Não pode. Você não está mais como atleta da prova porque você já concluiu. Você não pode ir lá correr para poder dar moral para ninguém. Treino é treino, jogo é jogo. Não descartar materiais em locais não apropriados, né? Colocar o lixo no lixo. Não correr sem o número de peito ou ocultar o mesmo durante a corrida. Cara, eu não sei porque tem atleta que fica escondendo o número de peito. Não sei se é para o outro oponente não ver a cor, não saber que ele é da mesma faixa de idade, que ele é da mesma categoria. E outra coisa, é proibido ocultar a xuxinha. Cara, o cara recebe a xuxinha, bota no braço, sai correndo, tira com a xuxinha aqui na roupa. Aí dá outra volta, xuxinha na roupa.
o seu braço está furado, que não consegue ficar com a Xuxinha, fazem isso na malícia para que o oponente não saiba em que volta ele está. Mas essa marcação ela é feita para a organização da prova, não é feita para o seu oponente. Você vai estar na frente dele ou atrás dele do mesmo jeito, com Xuxinha ou escondendo Xuxinha. Não pode ocultar a Xuxinha, sujeito à desclassificação. Igual o número de peito. Não tem que esconder número, não pode esconder Xuxinha. Leia o regulamento completo para entender todas as situações da prova. Nada melhor do que ler o regulamento. Aqui a gente dá uma pincelada, mas o regulamento completo ele está disponível no material que a gente enviou para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos ao mundo do triatlo, Copa Tri, Copa Nordeste, esse evento muito bacana que está sendo um marco para a história do triatlo de Alagoas. O triatlo em Alagoas agora é triatlo, nada mais do que isso, agora é esporte, esporte como sempre devia ter sido e como está sendo agora, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, algum material, alguma coisa não foi abordado, tem aqui meu WhatsApp para que vocês possam fazer pergunta. Porém, todo o material dispõe de tudo. Horácio, aonde é a retirada do kit? O horário da retirada do kit. Você tem o guia do atleta, você tem até o local no informativo, você clica em um mapa. Ele já é a localização do local da entrega do kit. Cara, é mamão com açúcar. Melhor do que isso, só pegando você no colo e levando até os locais. Para essa prova não vai dar tempo, mas no Oxe Triatlo de Natal, agora no dia 13 de setembro, a gente já vai estar com a nossa IA. Então qualquer pergunta pode fazer para a IA. Horácio, onde é a retirada do kit? A IA te responde. Horácio, aonde é a localização do kit? Horácio, a premiação é do 1º ao 5º? É do 1º ao 3º? Pode me encher de pergunta, porque quem vai responder agora é a IA. Tá joia? Um abraço e até domingo.